Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James, muito prazer, né? E hoje vamos falar sobre a vitória do Corinthians contra a equipe do Red Bull Bragantino. Papo de craque com James. O Timão acaba com um tabu de 3 anos. A última vitória da equipe do Corinthians contra a Red Bull Bragantino foi em 2022, né? A equipe do Vitor Pereira, que tinha vencido com um gol do Mosquito. Vamos falar de escalação primeiramente? Vamos lá. Corinthians entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, André Carrijo, Memphis Depay e Yuri Alberto. A equipe do Red Bull Bragantino entrou com Cleiton, Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel, Gustavinho, Lucas Barbosa, Isidro Pita e Henry Mosqueira. A equipe do Dorival entrou com 4-4-2 e a equipe do Wagner Mancini entrou com 4-3-3. Primeiro eu vou responder as 3 perguntas que me mandaram no canal e no grupo do WhatsApp. E depois eu respondo, depois eu falo do jogo, certo? Como a gente vem fazendo. Muito bem. Aqui é o Charles, né? Do grupo do Zoeira Sempre Acaba. Falou: James, você acha que Neymar vai ser convocado para a Copa do Mundo? Cara, acho que não. Do jeito que tá, né? Charles, é uma pergunta que você já me fez no grupo, né? Que a gente debateu, inclusive. Eu te conheço, você é meu amigo. Palmeirense, né? Claro. Bom, o Ancelotti não trabalhou com o Neymar, né? E outra, a gente não sabe se Neymar vai chegar na Copa lesionado ou vai estar em condição do jogo. Eu levaria, porque assim, você tem jogadores que jogam todos os jogos fisicamente, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, mas que são grandes jogadores, mas na seleção nunca rendeu. Ou você apostaria em um jogador machucado que dos poucos minutos que joga consegue fazer algo. Lembra do Renato Augusto e a exemplo dos outros jogadores como o Juliano, próprio Corinthians, ou Palmeiras, Veiga, e a diferença dos outros jogadores como Felipe Anderson, que joga todo jogo fisicamente, mas não rende, né? O Ancelotti teve o Neymar como adversário no Barcelona e Real Madrid. Não conhece muito bem. Não sei, se não tiver fisicamente bem, não será convocado. Então, aqui a outra pergunta sobre Neymar do Charles de novo, e eu vou responder no próximo para ter mais foco. Lucas França, sou corintiano de Zizão, você acha que Tite, o que está acontecendo com o Tite, parou no tempo, problemas emocionais que aconteceu na Copa, o que aconteceu com o Tite? Bom, Zizão me chamam no grupo, a galera não me chama por nome, me chama de China e Zizão. Vamos lá. Tite, né? O Tite, o último trabalho dele bom foi em 2015, né? Jogando 4-5-1, variando 4-1-4-1. Na seleção ele foi bem nos primeiros jogos, chegou na Copa bem. Por detalhes, perdeu aquela Copa. Eu acho que em 2018 ele chegou bem mais forte que 2022, né? Tinha jogadores que quando jogava pela seleção resolvia individualmente contra equipes como Venezuela, Bolívia, Chile, conseguia resolver, apesar de em algum momento não estar bem fisicamente ou grande momento nos seus clubes. O Tite teve na sua condução Casemiro, Coutinho, Neymar, Marcelo, Daniel Alves, que são jogadores que quando joga pela seleção contra as equipes da América do Sul têm jogado bem individualmente. Depois da saída desses jogadores, agora Vinícius, Rodrigo, Paquetá, que não consegue jogar bem contra as equipes sul-americanas, entre eles Paraguai, Chile e Venezuela,
Aí você vê 6 anos de zona de conforto, trabalho médio para bom na seleção, teve que se provar depois daquele Copa pelo Flamengo, não foi bem pelo Cruzeiro. O Jorge Jesus evoluiu bastante ofensivamente, o Flamengo com aquele esquema, e o Abel Ferreira, um jogo sem a bola. Hoje todos precisam ajudar a marcar, embora o Tite foi um dos primeiros pioneiro a fazer isso, embora as evoluções táticas com Arthur Jorge Jesus e Abel Ferreira, o futebol brasileiro melhorou muito, né? E também ele deixou de ser protagonista e deixou seus filhos ter mais a mão. No caso do Tite, deixou seu Matheus Bach no filho, assim como Ramon Dias e pro Emiliano. O Dorival ainda não faz isso porque ele ainda tá no sangue no olho pós-seleção, ainda tenta se provar. No entanto, o filho do Dorival tem mostrado ser melhor que o filho do Tite, por exemplo. Você vê os gols do São Paulo no título da Copa do Brasil, foi Lucas Silvestre que fez, pelo que eu escutei. O gol do Corinthians contra o Flamengo no primeiro gol também. Então, essa é a segunda pergunta. Então, assim, é bem complicado dizer. Talvez a questão emocional, ele precisa procurar um psicólogo para isso. Terceira, última pergunta, Paulo Alviverde. Pergunta do palmeirense, né? Eu escolho os 3 melhores perguntas para perguntar a cada jogo. Já sei qual é a pergunta, né? James, você acha que o Palmeiras foi prejudicado depois daquele jogo contra o São Paulo? Os juízes estão com medo de apitar pênalti para o Palmeiras? Eu não vi o jogo do Palmeiras e Inter, né? Então eu não posso falar muito a respeito disso. Força de bastidores sempre teve, Eurico, Andrés, Landim, Marco Braz, mas eu não sei se tem muita interferência, né? Porque teve muitos jogos que o juiz não tem, o Palmeiras não tem culpa, o Flamengo não tem culpa, São Paulo, Santos, todos os times já foram beneficiados por erros de arbitragem, porque o futebol brasileiro tem juízes fracos, né? E falando em juízes fracos, temos que falar do jogo entre o Corinthians e Red Bull. Tá, o Corinthians e Red Bull, o Corinthians entra, né, no caso, 4-4-2, começando no jogo. No entanto, o Corinthians variou de 4-2-3-1 depois, né, com Hugo Souza no gol, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, e Mateuzinho e Matheus Bidu que faz as variações ofensivas. Matheus Bidu faz o apoio de amplitude para o ataque, ele tem muita boa saída de bola, e você tem o Ranieri, volante marcador. No entanto, o Ranieri, eu acho que ele foi mal escalado no sentido de fazer segundo volante. Na minha opinião, o primeiro volante tinha que ser o Ranieri, porque é marcador, só que ele não tem uma boa saída de bola como tem o André Carrillo e o Matheus Pereira, que faz uma ligação. E a ausência do Carrillo contra o maior rival no último domingo, no maior clássico do Brasil, foi uma presença notória. O Carrillo, ele faz a bola girar, ele é muito bom fazendo o meio campo funcionar, ele inverte jogadas, ele faz a bola rodar. E a gente tem o Rodrigo Garro e o Roberto Memphis Depay. O Rodrigo Garro, a gente tem que falar que o Rodrigo Garro, ele vem cometendo os erros por falta de minutagem. Se você for ver algumas dividida de bola que o Rodrigo Garro fez, foi por causa das falta de ritmo de jogo. O Rodrigo Garro, ele jogou vários jogos entrando no 5 tempo, faltando os últimos jogos, né? E ele fez vários jogos como reserva. Não é por acaso que o Rodrigo Garro não joga bem com jogadores reserva. Ninguém joga. Uma coisa é você jogar com o Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrillo. Outra coisa é você jogar com, né, Vitinho e Kaique, Pedro Raul. Existe uma diferença muito grande. E o Rodrigo Garro foi seu prime, meteu um passe para o Memphis pela esquerda, né? E o Corinthians
abusava de lançamentos longos para o Yuri Alberto, né? No primeiro tempo, maioria teve jogo muito abaixo, certo? Foi uma dividida entre os jogadores do Corinthians e os jogadores do Red Bull, né? Até parecia, das poucas grandes chances que teve, foi o cabeçaço do Gustavo Henrique no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, as coisas mudam. O Dorival acorda o time, já o Yuri Alberto pressionando muito bem, né? No primeiro tempo, o Yuri Alberto se escapava pelos lados e o Rodrigo Garro mostrando sua qualidade individual, né? O Rodrigo Garro, né, faz gol de bola parada. O Corinthians, ele tem muito bom jogo de bola parada. O próprio Dorival, ele fala, né? O Corinthians, ele fez, durante a era Dorival, 12 gols da bola parada. Eu não sei se esse dado é exatamente comparável a Arsenal. É uma das equipes que teve mais gols na bola parada nos últimos tempos. No entanto, o Palmeiras, em seu melhor momento, também teve um principal arma. O Corinthians, muitas vezes, ele faz essa força de bola parada apostando no segundo pau, né, do Gustavo Henrique. Dessa vez, o Gabriel Paulista, ele é o primeiro pau. Ele faz gol no primeiro pau. Então, nesse caso, o Gabriel Paulista representa um corintiano que não foi revelado no Corinthians. Ele fala na entrevista e ele abriu mão de dinheiro para vir jogar no Corinthians. Apesar de saber da situação do clube, ele, dentro do campo, ele mostra ser um torcedor, certo? Então, o Gabriel Paulista faz um gol. E muitas vezes a equipe do Corinthians do Dorival, quando o jogo é pegado, travado, e às vezes tem muito a bola e cria muita chance, só que a bola não quer entrar, o Corinthians aposta na bola parada. Então, foi isso. Depois, no lance seguinte, teve o cruzamento do Mateuzinho, que sobra para o Bidu, que acaba chutando para fora. As forças de recuperação, o Dorival, ele recupera jogadores como Bidon com o Dorival é outro jogador. Mateuzinho e Bidu, que foi melhorado pelo Ramon Dias e que eram avenida na época do Antônio Oliveira, hoje melhora drasticamente, certo? Então, o Red Bull, ele começa a melhorar as posses, começa a chegar pelos lados, né? Ele, inclusive, teve uma jogada pela direita, cruzamento do Lucas e Pita chuta um pênalti para a equipe do Red Bull, né? Chute do Pita. A minha primeira impressão não foi pênalti, porque eu também jogo bola, né? Quando você está na costa e você tenta proteger, né, o corpo, e a bola bate quando o braço está pelas costas, a regra da FIFA, ela claramente fala de que quando a bola bate nas costas, que é uma mão não intencional, você não pode dar pênalti. Mas é um pênalti brasileirado. Felipe Lima, que é um juiz fraquíssimo, né? No primeiro tempo teve várias entradas fortíssimas, ele simplesmente não marca, né? E Pita bate e Hugo Souza mostra seu papel decisivo e defende. Hugo Souza, ele defendeu 33% de pênalti. Ele defende 11º pênaltis pelo Corinthians. Então, Hugo Souza, talvez que é cogitado pelo Ancelotti de ser um pegador do pênalti e de ser convocado pela seleção brasileira por causa disso, né? Hugo Souza, não é que você pegou um pênalti quando o jogo estava 3-0, você pega pênalti quando o jogo estava 1-0, e já aconteceu isso ano passado, Corinthians e Red Bull na Arena, a qual deram um pênalti questionáveis. Eu até acho que esse jogo era muito mais pênalti do que o ano passado deram para o Red Bull, né? Então, o Rodrigo Garro, de novo, dá um passe genial pro Yuri, bate e Bidu faz o gol. O Corinthians, muitas vezes, ele aposta com o Bidu pelo lado esquerdo, ele tem muita boa saída de bola, e quando ele vai para a zona ofensiva, quem consegue cobrir ele defensivamente são dois jogadores, que são o Ranieri
que acaba cobrindo o lado muitas vezes do Matheus Bidu e depois, no caso, do Matheus Pereira. E o Bidu tem a liberdade de subir pelo lado esquerdo, né? Então o Bidu muito bem, fazendo 2-0. O Cleiton, que é um dos goleiros, né, que teve mais jogos pelo Red Bull, contra Corinthians ele se transforma em noia, né? A gente viu o frango que ele tomou contra a Inter ano passado, né? No último jogo ele espalma a bola por dentro do gol, né? E dessa vez ele mostra de novo essa nível. Red Bull depois tentou ameaçar alguma coisa, tentando jogadas pelos lados, lado esquerdo, no caso da equipe do Wagner Mancini, ele ainda não tinha perdido nenhum jogo essa temporada, né? Então o Corinthians consegue vencer o pedra de sapato muito grande. Muitas vezes o Corinthians joga bem contra o Red Bull e não consegue ganhar alguns jogos, como no ano passado, né? E tinha acabado de perder 3-0 no Campeonato Paulista. O Red Bull ainda não tinha perdido um jogo. Red Bull somente tomou 2 gols na temporada, né? E agora acaba tomando mais 2, que deu 4 gols. Então o Corinthians foi muito bem. Dorival vem fazendo trabalho diferente, né? Minhas críticas do ano passado, que o Corinthians não tinha padrão de jogo no Campeonato Brasileiro. Na Copa era outra coisa. Em Campeonato Brasileiro não tinha esse padrão de jogo. E nesse caso o Corinthians você sabe como joga, aposta jogada pelos lados e em algum momento faz infiltração pelo meio para apostar na corrida do Yuri Alberto. Entrosamento, quando o Garro tem mais sequência do jogo, o trio GYM é outra coisa. Então o Corinthians venceu 3 pontos importantes contra adversário que desde que se tornou SAF, se tornou um adversário muito difícil, que é o Red Bull Bragantino, né? Então é isso. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.